Estamos de volta com o Código Aberto. Nós estamos no 6º encontro dessa temporada. Nós já passamos por 5 temas. A gente continua falando sobre família de forma meio especial. A gente está pensando em algo que compõe a vida familiar, faz parte da vida familiar, possibilita, inclusive, né, a existência da vida familiar, que é a vida sexual. A gente está falando, a gente saiu do primeiro bloco pensando a respeito disso, de um Deus que ele se preocupou, ele se interessou e é ele quem cria isso, é ele quem cria essa dinâmica em torno da qual a família vai surgir, né? A partir de onde a família vai surgir, que é através da vida sexual. Quando a gente olha para a Bíblia, tem lá o livro de Cantares que ajuda a gente até a ver isso, né? Um pouquinho dessa importância que Deus dá. É muito estranho a gente pensar, né, que historicamente o livro de Cantares ele foi entendido por muito tempo como não sendo inspirado, porque a mensagem dele era extremamente sexual. Né? É uma mensagem que, cara, isso não pode ser tabu. É um tabu, não é possível que Deus tenha falado isso. Né? Então foi entendido dessa maneira. Mas quando a gente olha para um Deus que criou isso também, faz todo sentido a gente pensar que um Deus que cria sobre isso e um Deus que lida com uma naturalidade muito maior do que a gente com alguns temas, que ele tenha também inspirado Salomão para escrever sobre isso. Durante muito tempo na teologia, ou eles rejeitavam, como você falou, Cantares como não inspirado, não, isso aí foi uma viagem de Salomão. Ou quando eles resolveram aceitar Cantares no cânon, eles disseram assim, não, mas isso aí é uma grande alegoria do amor de Deus com a igreja. Então, não olhe para a questão sexual no livro de Cantares. Não tem literalidade ali. Tem literalidade ali, é só uma alegoria, era Salomão falando sobre a relação de Deus com a igreja, mas hoje a teologia entende que existe literalidade ali. Você pode até fazer paralelos, mas esse não era o objetivo principal do texto. O objetivo principal do texto era tratar do amor humano. Do amor humano e desse aspecto do amor humano que é a sexualidade. E é incrível pensar que a protagonista é a mulher, é a Sulamita. Ela que começa falando, ela que puxa esse assunto. E por muito tempo, sexualidade era um assunto apenas de homens. E a sexualidade, o corpo da mulher era feito simplesmente para dar prazer ao homem, não para ela sentir. E isso Pode falar, depois eu falo, porque eu acho que você vai falar algo parecido. Então vamos cruzar os dedos. Vamos. Sem superstição. A ideia é que, olha só, e é Salomão que está ali no texto, né? Entende-se assim. Então, cara, Salomão teve várias mulheres. E aí está uma outra discussão que a gente tem hoje muito forte, não só no meio dos jovens, cara, de forma geral. O poliamor, os vários parceiros, o guardar ou não a sexualidade para o momento do casamento, e a gente pode falar em algum momento sobre prós e contras. Mas pensa só, Salomão, que na Bíblia teve várias companheiras, agora tem uma experiência diferente, vivendo uma sexualidade dentro de um espaço específico e tendo e conseguindo e você consegue perceber um comparativo muito diferente do que acontece antes e onde tem uma pausa e um livro inteiro para dizer, olha só, essa experiência aqui nesse formato é aquilo que Deus te recomenda e olha como faz sentido. Então é muito interessante da gente perceber essa dualidade também, mesmo na vida de Salomão, né? Era isso que eu ia comentar. Dentro da teologia existe a possibilidade que o livro de Cantares tenha sido, né, foi escrito por Salomão, mas o momento histórico que esse livro tenha sido escrito aqui, pelo que eu estudei, andei lendo, né, no curso, que ele teria escrito isso aqui no dia do seu casamento para a sua futura esposa, né? Então, assim, por mais que ele tivesse ou teve, né, várias mulheres, amar mesmo. E aí vem uma coisa bem importante, só para a gente também fazer e não deixar um assunto pingando, que é o seguinte, nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela endossa. Exatamente. O fato da Bíblia registrar que Salomão teve várias mulheres, ela não está endossando essa realidade. Sabe onde que a gente encontra isso? Quando você lê, por exemplo, o livro dos Reis, ou você lê lá em Eclesiastes, Deus dando alguns conselhos para Salomão. Ele deu pelo menos 3 conselhos para Salomão, quando Salomão foi ser rei. Não acumule para si riquezas, não acumule para si mulheres, não faça negócio com o Egito. Né? Foram 3, não acumule armas, né? Não comprando cavalos naquele contexto era arma bélica, né? Não fica, né? Não. E foi isso que Deus falou para Salomão, e Salomão fez assim um pouquinho
o contrário, né? Fez um pouquinho diferente. Mas Deus já tinha dito para ele, não acumule para si mulheres, porque Deus havia criado o relacionamento para ser monogâmico, não para ser poligâmico. E aí, agora a gente, pensando nesse Salomão que ele escreve, eu achei muito legal isso, que é a ideia de como na Bíblia, e realmente existem algumas passagens, é aquela coisa da gente ler a Bíblia sem respeitar o pensamento bíblico, né? Às vezes a gente vai para a Bíblia, lê a Bíblia, algumas pessoas, esses tempos atrás, eu até, há uns meses atrás, coloquei nos meus stories uma pergunta, foi no 8 de março lá, que era sobre se as pessoas achavam que a Bíblia era machista. Ou se dava base para isso. Muita gente falou que sim, e as pessoas começaram a mandar passagens que eles entendiam. E boa parte dessas passagens, elas têm a ver com a gente impondo o nosso pensamento e tentando fazer com que aquele verso, é como se aquele verso tivesse sido escrito dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto. E aí, quando eu respeito o pensamento bíblico, eu abro possibilidade para entender que existe esse espaço e que a Bíblia ela é completamente contra a cultura, né? Porque, por exemplo, ela dá espaço para a mulher falar da sexualidade, para ela falar da sexualidade como sendo um caminho de prazer. E não é a mulher objeto falando, é uma mulher que ela tem, que não é um homem protagonista e uma mulher coadjuvante, não, são dois protagonistas na vivência sexual. Eu estava comentando isso hoje, vindo para cá, né, vindo para Novo Tempo, eu estava comentando com algumas pessoas exatamente esse ponto. Às vezes a gente pega a Bíblia e romancia demais ela, né? A gente acha que todos os casamentos, por exemplo, que estão descritos na Bíblia, o relacionamento deles era um relacionamento assim lindo como foi com Isaac e Rebeca, ou lindo como foi com Jacó e Raquel, né? Só que quando a gente entende um pouquinho do contexto cultural daquela época, da forma como a mulher era tratada, havia muitas mulheres, imagino eu, que foram terrivelmente abusadas e violentadas pelos seus próprios maridos. Quando você vai, por exemplo, para Levítico capítulo 15, que aí Deus vai falar da purificação, que a mulher não ter relação sexual quando está nos seus dias, né, de menstruação, aquilo era mais uma proteção para ela do que, propriamente dito, ela está impura e não pode ser tocada. Por quê? Eu preciso dar um jeito de avisar para esse homem que a mulher não é um objeto, então eu preciso protegê-la. Então, é o seguinte, por X dias ela está impura, não toque nela. Era uma proteção para ela. E eu acho isso maravilhoso, essa clareza bíblica. E, novamente, não é porque está ali relatado que ela endossa, mas que ela conta, que aquilo que está nela é verdadeiro, porque ela não esconde o que é ruim. E assim é também na vulnerabilidade de onde foi gerado Cristo, que Maria tem toda a questão da virgindade e tudo mais. E isso a gente pode prestar atenção nas famílias. Então, a gente entende que Adão e Eva foram criados num contexto perfeito, mas vejam, logo em seguida, as famílias começam a se desestruturar muito rapidamente devido ao pecado, já começando pelos seus filhos. Então é muito legal a gente ter essa proposta de família ideal em nossa mente, mas entendendo que o pecado, cara, está ali para a destruição, para que não haja esse prazer completo, para que realmente haja uma deturpação, né? Inclusive, eu acho que é mais fácil. Sim. E para a gente, pensando nessas questões de deturpação, a gente voltando para Cantares, a gente pensa no seguinte: a gente tem então essa vida sexual que pode ser deturpada de diferentes maneiras, a vida familiar pode se deturpar de várias maneiras, e a gente tem um Salomão que aí, nesse caso, ele não está falando apenas sobre um amor, ele está falando sobre sexualidade, mas parece que tem mais de um amor, não é só um amor físico, ele está falando de amores que compõem o casamento, né? E eu acho que é bacana pensar sobre isso também, que ele está falando não é apenas sobre uma questão física, ele está falando de amores que precisam estar independentes, né? Eu queria voltar, na verdade, no ponto só de deturpação, porque às vezes a gente fala muito sobre o abuso sexual fora do casamento, com pessoas desconhecidas e tudo mais. E o abuso sexual é a forma de violência mais agressiva para qualquer pessoa, porque tem a ver com a sua intimidade. Mas o que a gente vê muito ainda são abusos sexuais dentro do casamento. São mulheres e homens que não fazem uma chantagem, quem sabe física, mas faz Emocional. Sempre emocional. Chantagem, dizendo coisas que pode ser ruim para a mulher. E se não há consentimento, se não há o querer da mulher, é uma violência, é um abuso.
Então, é muito importante que a mulher seja uma pessoa que saiba falar e que tenha valor no casamento para dizer, não, hoje não quero, hoje não posso, tive um dia difícil, é tudo bem e precisa ser valorizado. E aí a gente pensando no nível de violência com o estranho e tudo mais, é terrível. Só que aí ela olhar para aquela pessoa que ela tem uma relação diferente de só sexual e ela também ser violentada, puxa vida, aonde fica a base, né? Aonde fica a referência? E o casamento, o casamento ele se transforma em algo em que parece que é uma cápsula e aí a pessoa tem até dificuldade de entender aquilo como sendo uma relação abusiva. Até porque, dentro do ambiente cristão, existe ainda essa ideia de que é uma obrigação, de que essa obrigação que a mulher tem, por exemplo, de satisfazer o homem, né? Tem a obrigação. Então, já que eu estou debaixo desse guarda-chuva casamento e enfiaram esse componente no casamento que é essa obrigatoriedade, então aí fica só esse amor, fica só a questão física. E os outros amores que Salomão fala acabam sendo... E é por isso que eu acho que o livro de Cantares é um livro bem completo quando ele fala de amor. Porque não é só amor físico, como você falou. Em Cantares, você vai aí no guia, tem vários textos, várias referências, vai falar sobre um amor que é amizade entre o casal. E esse é um componente do casamento que é essencial. Um casal que é amigo um do outro, sabe? E eu sempre falo, quando eu estou falando para casais, que o seu melhor amigo precisa ser o seu cônjuge. A pessoa com quem você tem mais intimidade emocional precisa ser o seu cônjuge, porque isso é um fator de segurança para o casamento. E do ponto de vista da sexualidade, do ato sexual, um ato sexual só é satisfatório quando ele é resultado de uma intimidade emocional. Aliás, para as mulheres, só há sentido em um ato sexual quando ele é consequência de uma intimidade emocional. Um homem que não tem intimidade emocional com a sua esposa e a obriga a fazer sexo, ele está cometendo essa violência que a Mari falou. Então, no livro de Cantares, você encontra amor físico, amor de amizade, intimidade emocional e essa confiança que precisa haver entre um casal. Né? Uma parceria, né? Esse é um ponto, pastor, que na prática é maravilhoso. É um questionamento que eu tenho com vários amigos, e eu acho que é natural e muito legal essa discussão de, e aí, caso cedo, e aí, espero mais, tenho uma vida financeira mais estabilizada, ou não, vamos desenvolver juntos. Eu preferi casar mais cedo, até porque eu já tinha certeza de que eu tinha escolhido, e, sem dúvida alguma. E, cara, o desenvolver junto é um negócio maravilhoso. Você desenvolver, inclusive, maturidade, sabe? Porque você olha para trás e fala assim, puxa, 4 anos atrás, quando ainda crianças, quem sabe, olha como a gente pensava e olha como junto a gente desenvolveu. Então, você desenvolve uma intimidade muito grande, né? Aonde se um progride, o outro necessariamente vai junto. E aí eu uso isso como experiência nossa, né, lá em casa, eu e a Aline, prática. Cara, quando você começa a desenvolver um negócio junto, quando você começa a criar um filho junto, quando você desenvolve um consumo junto, que seja uma casa, um carro, qualquer... Essa parceria, essa troca, que vai muito além do sexual, é um composto inteiro. Você percebe que é um organismo. O casamento é um organismo, uma instituição divina como um todo, aonde o todo faz sentido e traz muito prazer, pensado como integral, né? É por isso que o casamento não são duas metades que se encontram. Ah, achei minha metade. Não, são 2 inteiros que agora vão compartilhar um com o outro o que tem de melhor e o que tem de pior também, porque a gente não consegue só dar para as pessoas o que a gente tem de melhor. Mas a beleza do casamento é justamente esse crescimento, esse desenvolvimento. E eu fico observando casais que já têm, por exemplo, 30 anos de casados, né? Como se parece. O jeito de andar, o jeito de falar, a forma de pensar. Então você realmente vai vendo que vai se tornando uma coisa só mesmo, né? Isso é divino. E é interessante, você falou uma coisa bem interessante, né? Que a gente observa alguns casais de muito tempo e a gente percebe que essa parceria os tornou semelhantes, né? Que eles passaram a parceria os fez muito, muito parelhos. Por outro lado, é possível você ver alguns casais que, por alguma razão, como perderam algum desses amores, né? Esses amores que têm que fazer parte, como perderam algum desses amores, eles estão há muito tempo, mas eles parecem distantes. Eles estão ainda há muito tempo juntos, eles passaram por uma vida juntos, mas como algum dos amores não está faltando, a intimidade em algum momento acabou sendo
enfraquecida. Como pastor, a gente sempre lida com casais em crise, né? E a gente ajuda e tal. E um componente que sempre aparece, assim, olha, faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que a gente não troca ideia. Eu não conheço mais o meu marido, eu não sei o que ele pensa, eu não conheço minha esposa, eu não sei o que ela pensa. E eu penso que começa aí, entendeu? Começa aí, a intimidade emocional começa a diminuir, e isso vai gerando uma bola de neve que culmina com o fim de um casamento. E eu acho que aí a gente vem um assunto que antecede também, não um assunto que antecede, mas um momento que antecede, porque é o seguinte, a gente vê que às vezes na experiência, e a gente vive num tempo onde a sexualidade, por ser entendida de forma muito fluida e por não ser, e talvez por ser tirados os tabus, o que é ótimo, ela passou a ocupar um espaço em que não precisa haver isso. Eu não preciso ter um contexto para acontecer a sexualidade. A sexualidade passou a ser desassociada da intimidade. Então eu posso me dar sexualmente para pessoas com as quais eu não tenho intimidade. Só que aí parece que as coisas talvez trazem cargas diferentes, não é? Eu me questiono quando foi que a gente chegou nesse ponto. Quando foi que a sociedade começou a pensar nisso. Eu estava aqui refletindo, talvez, no entendimento de que a relação sexual tem a ver com controle. Da gente dizer assim, não, se tem uma relação sexual, tem um controle excessivo. Então, veja, se eu não quero ser controlado e quero ter controle de mim, então por que não ter essa experiência fora da proposta de controle? E, para mim, casamento é o contrário a controle. Para mim, eu não sei se é essa palavra, mas talvez algo próximo à dependência. E eu acho isso muito... É uma interdependência, né? Uma interdependência. Eu percebo isso muito, assim, no meu casamento. Tem um monte de decisão que eu tomo sozinha, que eu tomo sozinho, pensando assim, e que a Aline toma as decisões sozinhas dela. Mas quando é algo que tem a ver conosco, é muito legal tomar junto. E eu fico pensando assim, puxa, qual que vai ser a opinião da Aline? Eu fico tentando descrever. E quando eu vou conversar, eu vejo que é completamente outra opinião. Isso é muito legal. E isso não tem nada a ver com controle. E talvez começou essa fuga da relação sexual dentro do matrimônio por causa desse excesso de controle. Penso eu que pode ser um dos pontos. Tiago, você falou de intimidade aí, e aí me veio o texto bíblico à mente, lá do início. Diz assim, lá em Gênesis 3, 2, 23, 24 e 25. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Pastor, eu quero pegar esse texto e a gente tentar relacionar, porque eu acho que a sua ideia é relacionar esse texto com intimidade, sim, certo? Faremos isso no próximo bloco, beleza? A gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para olhar para esse texto que o pastor Felipe leu, falando sobre uma só carne, tentar entender isso como intimidade, relacionar intimidade com sexualidade e finalizar a nossa conversa do Código Aberto dessa semana. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho.